Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Segunda-feira, dia 29 de abril, vamos meditar hoje no dia de Santa Catarina de Sena, Virgem e Doutora da Igreja. Vamos meditar o Evangelho de São João no capítulo 3, versículo de 1 a 8. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, glória a vós, Senhor. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que viestes como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por haver dito: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Se alguém não nascer do alto, não poderá ver o reino de Deus. Um magistrado judeu vai ao encontro de Jesus, Nicodemos. O Evangelho diz que o faz de noite. O que diriam seus colegas se soubessem deste fato? Nesta introdução de Jesus encontramos uma catequese batismal, que seguramente circulava na comunidade do evangelista João. Alguns dias atrás, celebramos a Vigília Pascal no Sábado Santo. Uma parte integrante desta vigília é justamente a celebração do batismo, que é a Páscoa, a passagem da morte para a vida. A bênção solene da água e a renovação das promessas foram momentos chaves daquela noite santa. No ritual do batismo faz-se uma imersão na água, símbolo da morte, e uma saída da mesma, imagem da nova vida. E se submergido juntamente com o pecado e emerge-se depois renovado, isto é o que Jesus denomina como nascer do alto, ou nascer de novo a Nicodemos. Isto é nascer da água, nascer do Espírito ou do sopro do vento. Água e Espírito são símbolos usados por Jesus, ambos exprimem a ação do Espírito Santo, que purifica da vida, limpa e anima, sacia a sede e faz respirar, suavizar a fala. Água e Espírito realizam uma única operação. Por outro lado, Jesus fala também da oposição entre carne e Espírito. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. O homem carnal nasce humanamente quando se dá a sua concepção na terra. Mas o homem espiritual morre para o que é puramente carnal e nasce espiritualmente através do batismo, que é o nascer do novo e do alto. Há uma bela frase de São Paulo que poderia ser o nosso tema de reflexão e ação, sobretudo neste tempo pascal. Diz São Paulo: o ignorais que todos nós, que somos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Pelo batismo fomos, pois, sepultados com ele na morte, para que tal como Cristo fosse ressuscitado de entre os mortos, pela glória do Pai, também nós caminhemos numa vida nova. Neste texto do Evangelho de hoje, temos a conclusão do diálogo de Jesus com Nicodemos. Então o evangelista João recorre ao simbolismo da serpente de bronze, a qual, pela fé, libertava das mordidas mortais das serpentes no deserto, para aplicá-lo à fé em Jesus, pelo qual se tem a vida eterna. Este diálogo com Nicodemos
É um convite à conversão. Coloque em confronto as duas opções: aquele que crê e aquele que não crê. Aquele que pratica o mal e ama as trevas e aquele que pratica a verdade e se aproxima da luz. Jesus rejeitava muitas vezes aqueles que tentavam segui-lo. A um jovem rico que buscava o seu conselho, ele aplicou com palavras tão fortes que o homem foi embora entristecido, não disposto a seguir Jesus a tal alto preço. A um importante líder religioso, Nicodemos, que tinha vindo louvando Jesus, o Senhor respondeu abruptamente: você que nascer do alto, se quiser ao menos ver o reino de Deus, é preciso nascer do alto. Jesus pintava francamente as dificuldades em segui-lo e rejeitava todos os que tentavam fazê-lo de forma inadequada. Jesus pregou sobre o tema: não pode ser meu discípulo, discutindo abertamente a necessidade de calcular o custo antes de embarcar na vida do discípulo. Não era porque Jesus não quisesse seguidores. Ele veio ao mundo para buscar e salvar os perdidos. Ele estava profundamente comovido pelas multidões perdidas e ansiava pela sua conversão. Mas Jesus sabia que não seria fácil para os homens segui-lo e que eles estariam inclinados a enganarem-se a si mesmos, pensando que eram discípulos quando não eram. O Senhor nunca deixou de declarar francamente o que a conversão real exige. A troca de palavras entre Jesus e Nicodemos neste evangelho de hoje é fascinante. Nicodemos era um chefe religioso. Ele veio a Jesus louvando seus ensinamentos e milagres. É difícil saber o que se passava na mente de Nicodemos enquanto falava. Talvez ele estivesse esperando louvor, uma oposição na administração de Jesus ou um voto de confiança pela obra que ele mesmo estava fazendo como mestre em Israel. Mas a resposta surpreendente de Jesus foi: Nicodemos, você precisa começar de tudo de novo se quiser entrar no reino de Deus, ou seja, nascer do alto. E Nicodemos não quis nascer do alto. Foi à noite, às escondidas, apenas ouviu Jesus, mas não seguiu como nós. A todos um feliz e abençoado dia. Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família.